Agora há pouco, o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou um pouco sobre uma conversa que ele teve com o presidente Lula sobre a inflação. Em toda a conversa, uma clareza de o quanto a inflação é ruim para a população. Ele viveu isso na pele, ele sabe o que é uma inflação alta na pele. E de confiança no Banco Central e nos seus diretores de que eles vão fazer o trabalho para colocar a inflação dentro da meta. É isso que eu escutei hoje. Pois é, e o Banco Central admitiu que a meta da inflação em 2024 vai ser descumprida de novo. O que quer dizer que a inflação medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, vai ficar acima do teto da meta deste ano, que é de 4,5%. Para analisar esse cenário, a gente faz conexão com o economista Rodrigo Simões. Boa tarde, Rodrigo. A seca foi um dos fatores que impactaram no preço dos alimentos e da energia elétrica, por exemplo. Quais outros fatores são responsáveis também pelo estouro da inflação, hein? Olá, Kelly, boa tarde a toda a nossa audiência. Bom, realmente, nós temos aí esse problema hoje vindo, tá, pressionando a inflação brasileira, tá? Os insumos importados estão ficando também cada vez mais caros, tá? Principalmente a questão de remédios, né? Tem até um exemplo, né, daquelas injeções ali para quem utiliza aquelas injeções de diabetes, já está ficando bem mais caro com esse impacto do dólar. Então, tudo isso está impactando não só a questão dos alimentos, mas a questão de remédios e também a questão também de equipamentos, né, que é usado nas empresas, nas fábricas, tudo. Então, tudo isso acaba engrossando essa inflação e que chega esse aumento ao consumidor, cara. Então, assim, a gente está passando aí um mês de dezembro muito difícil aqui no Brasil, com o Brasil sendo ali, tendo esses ataques, né, de dólar, de inflação, de taxa de juros, de um pouco ali de especulação e de dificuldades de colocar essa inflação no centro da meta. Bom, a economia aquecida é um ponto bom, mas também pressiona a inflação, não é, Rodrigo? De que forma? Bom, a economia, Kelly, ela está aquecida. Isso, por um lado, é muito bom para o país, muito bom para o Brasil, muito bom para a população. A taxa de desemprego, ela está baixa, né? Nós estamos ali próximo a 6% de taxa de desemprego. Não significa que está todo mundo empregado, não, mas que a taxa está baixa e muita gente trabalhando. Quando você tem bastante gente trabalhando no país, significa que as pessoas começam a consumir mais. Consumindo, começam a comprar mais produtos, serviços, vestuário, começam a se alimentar melhor. E isso vai fazendo com que vá demandando mais produtos e serviços, e quem tem para vender, que são os comércios, as empresas, as indústrias, chega uma hora que a demanda começa a ser maior do que a oferta. E aí, quando você tem mais gente querendo comprar do que produtos ou serviços disponíveis, aí começa a aumentar os preços, tá? Então, por isso que, por um lado, sim, é muito bom a economia estar aquecida, mas acaba apertando mesmo de outro lado a inflação. Assim como tem acontecido nos Estados Unidos, a mesma coisa que acontece no Brasil, e lá eles aumentaram os juros para poder tentar equilibrar essa balança, que não é fácil, tá? Pois é. Olha, é uma balança pesada, né? Porque quando tenta corrigir de um lado, sobra para o outro. Então, muitas vezes o consumidor é que acaba arcando com o prejuízo todo, né? Rodrigo, com produtos mais caros, por exemplo. Agora, além de aumentar, então, a taxa de juros, tem alguma outra ação que a gente pode adotar, ou que o país deve adotar para tentar conter o avanço da inflação, ou pelo menos ficar dentro da meta? Bom, muito bem. O que esperamos que seja feito pelo Congresso hoje, que é entre hoje, pelo menos quinta-feira e amanhã sexta, é o Congresso fazer ali as suas reuniões, principalmente sobre essa questão do pacote de gastos, da questão fiscal brasileira, das dívidas. A grande história e a verdadeira história que a gente tem que entender como país, e isso para todos os públicos, né? Partidários, enfim, qualquer opinião política, é que um país é como uma família. Não tem como gastar acima do que ganha, tá? E o Brasil, ele está nesse ritmo, ele está num ritmo de gastar mais do que arrecada de impostos. Isso não está dando segurança e nem previsibilidade para toda a economia, né? Para todos os investidores, para todas as pessoas. Então, o que aconteceu?
Esses dias, o Tesouro precisou se financiar, ou seja, todo mês o Tesouro Direto acaba pegando dinheiro emprestado no mercado para pagar as contas, né, de saúde, educação, segurança, que não fecha. E aí, quando foi pedir, vender esses títulos do Tesouro no mercado, o mercado falou assim: olha, peraí, eu já não consigo mais emprestar dinheiro para você a 10, 12%. Agora eu preciso receber pelo menos uns 15, 14. E ali começa esse custo dos juros da dívida no Brasil ficar muito alto. Por quê? Por causa que esse desequilíbrio fiscal é o que também acaba prejudicando não só a alta do dólar, mas também a questão da inflação brasileira. Então, o Brasil está precisando passar por esse ajuste, Kelly, de organizar a casa, tá? Colocar as finanças em dia, né? E aí tentar trazer o valor dessa moeda para baixo. Existem outros ferramentas, né? Digamos assim, mais estruturais de longo prazo, que o Brasil também precisa fazer. Mas hoje, no curto prazo, é isso: é organizar a questão da dívida pública, o Congresso fazer as medidas necessárias, só que lembrando, né? Também tem que pensar que o pobre também não pode pagar a conta, porque senão já é demais, né? Você tem sim camadas melhores da população que pode dar uma contribuição maior. Então, acho que esse é o principal ponto e o que muito se discute hoje em dia, hoje, né, principalmente essa semana no noticiário, viu? É, mas o problema é que os mais ricos também não querem desembolsar mais, então fica essa polêmica, né? Vamos ver como que tudo caminha. O fato é que o Banco Central divulgou essa informação sobre a meta da inflação hoje e a gente já traz com análise aqui no Conexão. Agora tem um outro ponto que é importante a gente avaliar. Todo mundo fala disso, que é o seguinte: o dólar bateu novo recorde de cotação nesta quarta-feira, chegou a R$ 6,26. Hoje já chegou a R$ 6,24. Tudo isso em meio às expectativas do mercado financeiro com o pacote fiscal do governo. Nem os leilões da moeda do mercado de câmbio fizeram a cotação cair. Bom, vamos entender o que está acontecendo, porque teve momentos ali de 6,30 até. Gabriel Galípolo, ele não vê um ataque especulativo contra o real. Essa fala foi dita hoje na entrevista coletiva que a gente mostrou, inclusive, ao vivo aqui na Record News. Rodrigo, qual que é a sua avaliação? O que está acontecendo para esse dólar estar lá em cima? Bom, muito bem. O Gabriel, Kelly, ele é um bom profissional, tá? De uma excelente qualidade, né? Ele, o Roberto Campos e toda a diretoria que tá lá no Banco Central, e com certeza, para toda a nossa audiência entender, eles estão trabalhando para o melhor. Não são eles que estão fazendo a inflação ficar alta e nem estão querendo fazer com que os juros fiquem altos. A única tarefa do Banco Central é controlar a inflação através da política de juros. Só que para controlar a inflação, tem que ter também a parte do Ministério da Fazenda de controlar os gastos. O Gabriel, eu concordo com ele, o real ele não está sofrendo um ataque especulativo, do tipo assim, o Brasil vai quebrar. Não, não é nada disso. Mas o que prejudicou ontem um pouco foi aquelas mensagens, aquelas fake news feitas em nome dele, dizendo que ele estava falando, né, que o dólar era ruim e que as moedas dos BRICS seriam melhores, tal. Então acho que isso daí acaba desestabilizando um pouco o noticiário e principalmente para quem vê notícia e acaba tomando as suas decisões de investimentos. Eu acho que isso prejudicou um pouco ontem e infelizmente não é só no Brasil. Esses tipos de notícias, esses tipos de fake news é no mundo inteiro. Agora, essa questão do dólar chegar a este patamar não vai ser tão suavizado no curto prazo. Por quê? Porque vai demandar de um ajuste duro do governo, principalmente em cima das contas públicas. O governo está se aproximando de 80% de dívida, tá, sobre o PIB e aproximadamente entre 600 e 700 bilhões de reais de juros de dívida pago por ano. É muito dinheiro que nós estamos gastando, que deveria voltar para a população, que é dinheiro dos impostos, e está indo principalmente para o pagamento de juros. O que vai acontecer? Vai ter que fazer um arroxo, vai ter que fazer uma correção dos gastos públicos. Não é fácil, todo mundo vai ter que dar sua parcela de contribuição. Então, já se falando de militares, alguns cortes de benefícios, tudo, mas eu vejo com bons olhos que tem que ser feito, mas tem que ter critério para não prejudicar principalmente quem mais precisa, que é a questão das crianças, da educação,
dos benefícios de prestação continuada que vai para os idosos, eu acho que tem que olhar com muita cautela para não prejudicar essas pessoas, mas tem um ponto que é importante, tem que atacar principalmente nas isenções fiscais de muitas empresas que não pagam impostos e que estão livres de pagar. Então, assim, acho que quando a gente começa a corrigir com qualidade e trazer mais equilíbrio, todo mundo dá a sua parcela e não fica pesado para ninguém, Kelly. Agora, Rodrigo, você citou a questão da dívida do governo. Quando a gente aumenta a taxa básica de juros, é sempre importante a gente pontuar, aumenta automaticamente a dívida também do governo, porque a taxa, né, a taxa básica, ela vale para todo mundo, a partir dela vai aumentando, então, as taxas por tudo, né, por todos os contratos. Então, vale a pena a gente pontuar. E um outro ponto que eu acho importante a gente trazer aqui é o seguinte, essa questão do dólar, não dá para a gente pensar só num problema interno de gastos do governo. Claro, a gente precisa arrumar a casa, mas existe também todo um contexto global, né, que influencia no câmbio. E talvez um deles é justamente a volta de Donald Trump à Casa Branca a partir do mês que vem. Isso, bem pontuado, viu? Então, assim, não é só um problema também interno, mas um problema externo que o Brasil é um dos países que acaba enfrentando com esse retorno do Donald Trump na economia americana. O Trump, ele quer organizar a casa lá, tá? Esse é um ponto, ele tá certo, está querendo defender os interesses dele. Só que o dólar, ele é uma moeda, tá? Que todas as economias transacionam. E os Estados Unidos detêm essa moeda que ela é como se fosse um porto seguro. Por isso que muitos investidores, quando tem problema no país, que eles ficam arriscados de investir, eles acabam pedindo e saindo dinheiro desses países e indo buscar nos Estados Unidos. O problema é que a gente não se sabe ainda se o Donald Trump, nessas falas dele mais agressivas sobre taxar, aumentar tarifas, tal, se isso é só um comunicado para ele poder ter ganho a eleição, ou se ele de fato vai vir fazer isso, porque se ele fizer isso, também ele pode prejudicar até mesmo os Estados Unidos. Então, assim, o mundo muito amarrado, muito preso, tá, a economias mais desenvolvidas, ao dólar principalmente, e o Brasil acaba sofrendo nisso. Por quê? Porque a gente tem reservas internacionais consistentes que ajudam a gente a equilibrar as contas, mas também, em contrapartida, a nossa dívida pública tem nos deixado frágil. Se a dívida tivesse um pouco menor, a taxa de juros estaria menor e o dólar teria subido menos. Então, assim, é uma colcha de retalhos difícil, é um cobertor curto, mas eu acredito que o Congresso vai ter que fazer uma lição de casa dura aí, e o presidente Lula sabe disso, que infelizmente acaba consumindo um pouco de capital político, viu, Kelly? E a gente vai seguir sempre analisando tudo. Muito obrigada, viu, Rodrigo, pelas informações. Uma boa tarde para você. Até a próxima. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui no Conexão Record News. Uma boa tarde a você e a toda a nossa audiência.